Capítulo 32. Do mais valor ao mais poder. Bakunin, o anarquista, dizia Marx que a realização do programa de socialismo de Estado levaria ao surgimento de uma nova classe dirigente, a burocracia. Marx, o estadista, dizia Bakunin que, se em lugar da economia centralizada e planificada se instituísse o federalismo proposto pelos anarquistas, o intercâmbio seria realizado sob a forma de troca mercantil e esta, levada por leis objetivas, geraria novamente o capitalismo. A prática do socialismo demonstrou o quanto Bakunin estava certo em sua crítica. A burocracia aí está e não pode ser contestada por ninguém. Esta é a realidade do socialismo, e para o materialista, o alfa e ômega da teoria são o axioma de que é na prática que se deve comprovar a veracidade das ideias. Hoje, parece que Marx sequer existiu. O socialismo é reformista, utópico, filantrópico, voluntarista, idealista, de mercado. A materialidade é posta de lado para que se fixe a atenção unicamente nos valores morais. A realidade assusta os socialistas do lado de cá e eles são capazes de tolerar tudo em termos conceituais, menos o socialismo real, e o mais grave é que ainda se dizem marxistas e materialistas. A prática demonstrou que, ao se acabar com a propriedade privada dos fatores econômicos, o que se tem é o mundo concentracionário do Gulag, o Estado totalitário, a burocracia como nova classe dirigente. Diante desta realidade, os marxistas ficam namorando as ideias força do anarquismo e do liberalismo, mas mantêm as premissas das quais resulta o que eles próprios rejeitam. É uma verdadeira salada mista composta de marxismo, liberalismo e anarquismo. O socialismo nada mais é do que uma economia industrializada, planificada, centralizada e gerida por um órgão que fala em nome da coisa pública. A ideia fundamental de Marx era acabar de uma vez por todas com a economia de mercado. Para isso era necessário tornar de propriedade pública todos os fatores econômicos, para que eles pudessem ser articulados de um modo puramente racional, e diretamente, sem nenhuma fetichização. Para Marx, o ponto máximo do socialismo seria atingido precisamente quando a política fosse substituída pela administração das coisas e pela direção do processo produtivo. Mas, para atingir esse ponto, todos os fatores da produção deveriam estar inteiramente à disposição da comissão planificadora. Não só os fatores materiais como também os humanos, a força de trabalho. Quando se fala em socialização dos fatores produtivos trata-se de todos, incluindo a mão de obra. De que adianta a sociedade ser proprietária dos fatores materiais de produção se a força de trabalho continuar sendo propriedade privada? Aliás, lembra Trotsky, o capitalismo se caracteriza especificamente pela existência do trabalho livre, da liberdade do trabalho, da propriedade privada da força de trabalho. No socialismo, ao contrário, o trabalho não é uma liberdade nem um direito, mas um dever. Quando um burguês é expropriado do seu capital ele perde coisas, mas quando a revolução socializa a força de trabalho, como esta não pode ser separada da pessoa do trabalhador, junto com a propriedade da força de trabalho vai também a pessoa do trabalhador. Alguém cuja força de trabalho não lhe pertence ao quê? Em vez de escravo de um senhor, no socialismo efetivo o trabalhador, e é aqui que está a grande diferença, é transformado em escravo da sociedade. Na prática, o trabalhador continua sendo explorado, com a diferença de que no modo de produção seu trabalho excedente se transforma em mais riqueza para o burguês e no outro modo em mais poder para o sistema administrativo. O povo que exerce o poder não é o mesmo sobre o qual ele é exercido. No socialismo, podemos apenas esperar que o proletariado em si, o governado, seja capaz de impedir o proletariado para si, o que governa, de abusar do poder, freando mais poder no seu processo de acumulação e sua reprodução ampliada, bloqueando o domínio total da comissão do plano ao afirmar sua condição de proprietário privado. Resta saber se isso é possível.